Bora ver aqui então como que a gente cria listas no Python, né? Então, basicamente, imagina aqui que eu tenho uma lista de compras. É um exemplo bem fácil da gente entender. E na lista eu consigo armazenar vários valores dentro de uma única variável. Por exemplo, eu posso ter aqui maçã, exemplinho bem simples, pão e o leite. Se eu der um print aqui, compras, e executar esse código, Python 3, nome do arquivo. Então ele vai mostrar aqui pra gente a nossa lista, né? Então, o que que dá pra gente fazer com a lista? Basicamente, ela é composta aqui pelo colchetes, né? E aí, cada elemento dentro dela, a gente separa aqui por vírgula. Então, a gente consegue também acessar um elemento específico dela pela posição. Por exemplo, print, compras, e aí, colchetes, posição 0. E aí eu quero também a posição 2. Então, ele mostra aqui pra gente a maçã e o leite, que é a posição 0, posição 1 e a posição 2. Sempre vai ser nessa ordem, de 0 até o tamanho ali da lista. A gente consegue também alterar algum elemento. Então, vou chamar aqui a minha variável, vou chamar aqui a posição que eu quero. Por exemplo, eu quero alterar a posição 1, que é o pão, e trocar por queijo. Queijo. Vamos ver qual que vai ser o resultado agora da minha lista. Então, a minha lista inicial tinha maçã, pão e leite. E aqui eu falei que eu quero alterar o item da posição 1, que é o meu pão, por queijo. Então, vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente. Clear. Então ele alterou aqui o item da posição 1. Agora, eu quero adicionar na minha lista outros itens. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho uma função pronta aqui do Python pra gente que chama o append. Então vamos adicionar aqui o café. Vamos voltar também o pão, só que ele vai voltar para o final da nossa lista. Vamos ver como que vai ficar agora. Executando aqui. Então ficou a maçã. Aqui que deveria ser o pão, a gente substituiu pelo queijo. Então ficou aqui o leite, o café e o pão que a gente adicionou aqui depois. A gente consegue também remover um item, né? Então, compras.remove também é uma função aqui pronta do Python para a gente trabalhar com listas. Então, vou remover aqui a maçã, que é o primeiro elemento. E aí, se a gente executar aqui de novo, clear, para executar aqui, ele removeu a maçã, que era o primeiro item. A gente consegue também remover por uma posição. Então, se eu não souber qual o nome do item, né, que eu quero remover, eu posso remover por uma posição. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte: a gente usa a função pop, e aí, entre parênteses, vamos colocar agora a posição 0. Comentar aqui a maçã, só para ela permanecer ali para a gente ver removendo. Vamos dar um print antes de executar a função. Executei aqui. Então aqui a gente tinha a maçã, aqui a gente removeu a posição 0, que é a da maçã. Então nessa lista aqui a gente já não tem mais ela. E aí a gente pode usar aqui a posição que a gente precisar, né? Então remover ali a posição 2, ele removeu o leite.
012, que a gente trocou o pão por queijo. A gente adicionou café e pão no final, eles permaneceram, mas a gente removeu aqui embaixo com a função pop o café. A gente consegue também transformar isso num programa. Vamos fazer um mini programinha aqui. Deixa eu limpar. Imagina que eu tenho uma lista de tarefas. Então, vou criar aqui a minha lista, né, vazia. Por enquanto, não tenho nenhuma tarefa. E vou criar um laço de repetição aqui. Vou adicionar até 3 tarefas. Então, aqui eu vou criar uma outra variável chamada tarefa. E vou usar essa função input, que é para a gente digitar alguma coisa pelo terminal. E eu vou pegar essa variável e vou adicionar com o comando append na minha lista. Então, tarefas.append, estou adicionando no final a minha tarefa. Ele vai fazer isso 3 vezes por conta da repetição aqui. E aí a gente pode mostrar isso daqui, né? Então, print suas tarefas de hoje. Ops. Vou usar um outro laço aqui. Para a gente mostrar. Vou dar um tracinho aqui só para identificar. Beleza. Bora executar aqui para ver se deu certo. Digite uma tarefa. Estudar, trabalhar, treinar. Então, ele mostrou aqui pra gente. Subir aqui um pouquinho o terminal. Ele mostrou aqui pra gente as tarefas que a gente inseriu aqui na nossa lista. Se eu der um print aqui na nossa lista, de forma geral, só pra gente ver como que ela ficou. Vou dar um espacinho aqui também para digitar. Então, estudar, treinar, trabalhar. Então, aqui a nossa lista, ela ficou dessa forma. Então, ela começou aqui sem nada, vazia. A gente foi inserindo os itens dentro dela de forma dinâmica. E depois a gente mostrou aqui. Então, é uma forma bem simples da gente entender ali mais ou menos como que funcionam as listas. Tem várias aplicações. E a gente precisa entender ali o nosso problema para a gente estar utilizando isso de forma que nos ajude a resolver esse problema.